Todos felizes? Já cumpriram o dever de cidadão hoje? Aí amanhã você já emite uma nota, um pedido de desculpa para todos os seus familiares, amigos que você brigou ao longo dessa eleição. Faça as pazes, né? 70 vezes 7. Se você não ficou nas redes sociais, sorte sua. Mas, enfim, que Deus abençoe, né, o nosso país, a decisão do povo. E que Deus incline o coração daqueles que estiverem governando a nossa nação nesses próximos 4 anos, certo? Eu acho que eu já vou entrar no nosso tema. Hoje nós teremos ceia. Hoje, o primeiro domingo de outubro. E no mês de outubro nós costumamos comemorar o quê? Ah, que bom, o pessoal está com a cabeça boa. Nós costumamos comemorar o aniversário da Pão. Quantos anos a Pão vai fazer? 16. Ó, já somos adolescentes. Aborrecentes, como dizem. Que Deus continue dando graça e trazendo alegria ao nosso coração para a gente continuar juntos e fazendo a vontade dEle, amém? O culto passado, eu incentivei que cada um aqui foi chamado com um propósito especial, né? Todos nós temos uma função no corpo de Cristo, e aqui a igreja é um lugar adequado para você poder exercer os seus dons, para você demonstrar o amor de Deus, para você tentar desenvolver um companheirismo, uma caminhada espiritual com algum irmão em Cristo. Então, essa é a oportunidade, irmãos, que nós temos para crescer juntos, né? Não perca isso de vista, nós temos ainda muitos anos pela frente. Não sabemos até quando o Senhor vai querer que a gente esteja aqui, e eu não digo aqui no templo da Pamplona, mas digo reunidos como igreja. Então, nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu acho que esse microfone está falhando. Posso trocar? Som. Opa, esse chegou, hein? Acorda aí. Obrigado. Tá valendo? Pode falar? Continuar? Bom, então, além de ser o aniversário da Pão, ter a ceia e ser um momento importante da nossa vida, né, como nação, nós queríamos trabalhar um tema que tem a ver com o nome da igreja, Pão da Vida, né? E quem falou que é o Pão da Vida? Jesus. Então, essa comemoração do Pão da Vida, do aniversário da Pão da Vida, vai ser jogada lá para o dia 18 de novembro. Nós vamos ver depois nos avisos. Tem no boletim, tem na internet. Está tudo explicadinho. A gente está tentando confirmar cada evento para que você se programe, para que você não perca, né, as celebrações de culto unificado, as datas comemorativas. Então, hoje, nós vamos aproveitar todo esse clima aí de Pão da Vida, né? Falar a respeito do Pão da Vida. É um termo muito bonito, né? O nome da nossa igreja é um nome bem-aventurado, porque a gente simboliza exatamente o que Jesus é para o mundo. Nós falamos de ser generosos, né, e abençoar o pobre. Jesus, ele é esse pão que chega no pobre. Jesus é o pão que vem saciar a fome. E a gente vai falar muitas coisas a respeito do Pão da Vida. Mas eu vejo que essa declaração de Jesus ela tem que trazer um sentido novo para a nossa caminhada. Eu sou da Pão da Vida. Jesus é o Pão da Vida. Mas o que isso de fato significa e qual é o peso que isso tem para nós no nosso dia a dia? Isso é muito relevante para o que a gente tem vivido, para o que a gente vai viver, porque nós estamos o quê? No final dos tempos. Na reunião de oração, eu estive compartilhando com o Feng, e ele mostrou um vídeo da Indonésia, que teve recentemente um terremoto, um tsunami e uma erupção vulcânica. Imagina, no mesmo lugar. Um lugar pequeno, não é um lugar grande, assim, que você, vou fugir para lá. E é desesperador você ver o vídeo, parece filme. E eu fiquei pensando, imagina quando vier o julgamento de Deus sobre a terra. Não vai sobrar nada. E Deus vai fazer novos céus e nova terra, amém? Mas, assim, enquanto nós não chegamos nesses dias finais, nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo, de desenvolver o nosso relacionamento com Ele, de realmente entender, Jesus, o Senhor é o pão da vida, ou seja, o Senhor é tudo para mim, eu quero desse pão. Tá? Então, vamos trabalhar nesse sentido. E a minha oração, irmãos, e meu desejo, é para que todos realmente venham buscar esse pão que traz
saciedade para a nossa alma. Nós estamos também vivendo um tempo onde existe muita agitação. A gente recebe muito estímulo. Então, naturalmente, a nossa tendência é buscar estímulos maiores. Pega um filme antigo, dos anos 80, assim, pode ser uma cena de luta, você vai dar risada. Porque parece que o cara está em câmera lenta. Você fala, é um recurso da câmera. Não, é porque essa era a velocidade da época. Aí hoje você vai ver, cara, vários golpes, várias luzes, vários jogos de câmera, vários sons, e aí você fica, nossa, que louco, né? Mas daqui a 10 anos, cara, isso vai ser lento também. Só que a nossa mente, ela não acompanha. Eu estava conversando com a minha mãe, e ela estava vendo um documentário, e a gente costuma usar o termo signo para alguns, vamos dizer assim, símbolos. Então, por exemplo, a cruz é um signo. Aquilo você recebe, e aquilo você acumula na sua mente. Então, hoje, existem vários símbolos, várias marcas. Você está sendo toda hora direcionado a sua atenção para algo específico, para um signo específico. E parece que ele falou, fizeram um estudo, que ao longo da vida inteira o cara recebia tantos signos. Ele conseguia, vamos dizer assim, ter acesso e contato com determinadas quantidades de signo. Hoje, isso, na vida de um ser humano, acontece em um mês. A mesma informação que o cara recebia a vida inteira, alguns anos atrás, hoje nós recebemos, no período de um mês, o mesmo tanto de informação. Você vai saber, você pode abrir a internet e você vai saber o que o Vladimir Putin fez lá na Rússia. Os nossos avós, ele precisava chegar o dia do jornal, abrir a página e ler o que estava acontecendo do outro lado do mundo, isso se chegasse alguma informação. Terremoto e maremoto, a gente poderia nem ter acesso, porque era cara a informação. Hoje em dia é tudo barato, você abre o seu celular, daqui a pouco a gente está acompanhando como é que fala? A contabilidade dos votos, a apuração dos votos da urna. Antes não, era papelzinho, o cara tinha que ver a caligrafia, tinha que identificar o que o cara escreveu. Oi? Dias, né? E imagina, os jovens estão até assustados, eles nem sabem o que é isso. Para você apertar o botão, dar o confirma lá e tá beleza, né? Não, tinha gente que votava em qualquer nome, você podia votar no Homer Simpson, se você quisesse. Você botava lá no voto e ele era contabilizado. Mas, enfim, eram outros tempos. O que eu estou querendo dizer... Não, na minha época não é, antigamente. Não, na nossa época é X, na época do meu avô tinha que escrever. Meu avô falou que escreveu. Bom, eu sei de histórias que ele escreveu algumas coisas. Se ele é meu avô, ele fez alguma graça. Então, irmãos, eu estou dizendo isso porque a gente sempre vai buscar essa satisfação. Eu quero falar, na verdade, de saciedade. Sabe quando você vai lá e come uma feijoada? Aí você fala, essa feijoada tá boa, eu vou repetir o prato. Você sabe que você não vai aguentar, porque você já está satisfeito. Mas você repete o prato e aí você sai explodindo de lá. Você está saciado completamente. É essa ideia que nós temos que ter quando nós falamos de Jesus, o pão da vida. Esse pão que vem saciar a nossa alma, não é só o nosso físico, não é só a nossa fome biológica, vamos dizer assim, melhor dizendo, mas é algo da nossa alma, do nosso interior. E nós estamos buscando esses estímulos, por quê? Porque lá dentro está vazio. Nós buscamos tantas coisas fora para tentar justificar aquilo que está errado dentro. E isso, na verdade, é uma forma bonita de falar, nós somos pecadores e estamos um vazio aqui dentro, que só Jesus consegue consertar, preencher, satisfazer. Amém? Eu vejo que quando nós temos um encontro com esse Jesus, o pão da vida, aquilo que realmente traz essa saciedade, traz essa satisfação, ele vai trazer cura, ele vai trazer restauração, ele vai trazer sentido, ele vai trazer significado. É algo que realmente vem mudar o nosso interior. Nós falamos no culto passado sobre buscar uma transformação, sobre permitir que o Espírito Santo venha habitar em nós e gerar uma mudança de dentro para fora. Lembra? O tempo devocional, a oração, a leitura da palavra. Mas, ainda assim, nós podemos correr o erro de fazer isso de uma forma mecânica, automática, sem vida. Isso que é terrível, irmãos. E nós temos que fugir disso. Porque nós vamos ver no discurso de Jesus, quando ele falou, ele declarou, eu sou o pão da vida, aquelas pessoas realmente estavam buscando algo, mas eles se satisfaziam com o externo, não com aquilo que Jesus realmente estava oferecendo. Então, hoje nós vamos comparar se nós estamos agindo como eles, se nós realmente estamos indo até Jesus e falar, Senhor, eu quero esse pão, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero que a minha alma seja
receba essa fartura, que é do relacionamento com o Senhor. Então, eu creio que quando a gente chegar nesse ponto de realmente ter essa vida entregue e de busca e de dependência, além de cura, de restauração, nós vamos esquecer as ofensas, nós vamos esquecer as frustrações, nós vamos esquecer as mágoas, nós vamos permitir realmente que o pão da vida venha alimentar o nosso ser. Isso é o pão da vida. Ele não é um pãozinho, não é uma bisnaguinha, não é um pão gigante, ele é Jesus. E ele vem alimentar a alma de todo ser vivente nessa terra, amém? Vamos avançar aqui no texto bíblico. Você pode abrir sua Bíblia, se você preferir, em João 6. João 6, ele é grande, é um texto grande, né? É até injusto você fazer a leitura da Bíblia 3 capítulos por dia e cair João 6 junto com outros capítulos, porque ele é enorme. E você pode se perder no meio do discurso, no meio do que está acontecendo, mas eu vou tentar dar uma enxugada no texto, mas trazendo todo o contexto para que a igreja acompanhe e a gente consiga ter algumas reflexões em cima deste fato. Tá? Então, nós vamos começar lá no versículo 35, falando Jesus, o pão da vida, e tendo um panorama da resposta de Jesus à necessidade do mundo. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Bom, irmãos, vamos lá que tem muita coisa para a gente falar. O contexto aqui envolve uma multidão, envolve pessoas que esperavam algo de Jesus, que estavam buscando Jesus. Se você for ler o contexto, eles estavam num lugar e viram que, de repente, Jesus e os discípulos tinham sumido e tentaram, de alguma forma, chegar aonde possivelmente eles estavam. Então, essa multidão ela se deslocou procurando Jesus. Eles foram atrás de Jesus. Essa declaração de Jesus, ela deve ter um significado para nós hoje. Quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, e todo que crê em mim não vai ter fome, não vai ter sede, e eu ressuscitarei no último dia. Isso tem que trazer algo para nós, tem que entrar no nosso coração com um sentido muito forte. E entender, Jesus está declarando algo que eu preciso considerar urgentemente. Mas não manter o nosso coração como o da multidão. E por que eu estou falando isso? Porque logo após a multiplicação dos pães, a multidão foi seguir Jesus e falou o seguinte. O texto bíblico de João 6. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. O que eu estou falando? Nós temos que olhar essa declaração de Jesus: eu sou o pão da vida, e não seguir isso da mesma forma que a multidão, com o coração da multidão. Porque, de repente, a multidão olhou e falou: realmente, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles enxergaram a multiplicação, viram um sinal miraculoso, e falou: realmente, esse é um profeta que devia vir ao mundo. Considerou Jesus simplesmente um profeta. O coração da multidão não estava enxergando exatamente o que Jesus estava fazendo naquele momento, e por isso Jesus deu essa declaração. Jesus, irmãos, ele é muito mais que um profeta. Jesus, ele é muito mais do que um médico, um curandeiro, um líder espiritual, alguém que vem resolver problemas, que vem trazer resposta para as coisas. Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Ele é o próprio Deus. E ele promete o quê? Saciar completamente a nossa alma. Essa multidão estava indo atrás do quê? Comida. Talvez até respostas. Ele é o profeta, finalmente nós estamos vendo o profeta enviado de Deus. Afinal de contas, o último que apareceu foi João Batista e o cara é mó estranho. Mas esse aqui faz sinais e maravilhas. Então a multidão teve um encontro com esse tipo de Jesus. Talvez não entendendo que ele era o próprio Deus. Sabe o que Jesus respondeu para a multidão, irmãos? Ele falou assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A multidão andou muito tempo.
E eles se fartaram de tanto comer pão e peixe. E foram atrás de Jesus de novo. E, de repente, chegaram para Jesus e parecia que queriam mais. Ou seja, eles estavam o quê? Insatisfeitos. Eles não estavam plenos. Eles não tinham tido um encontro verdadeiro com Jesus. Eles encontraram com um profeta que fazia milagres e resolvia os seus problemas pontuais. Seus problemas passageiros, terrestres, mundanos. Às vezes até de necessidade fisiológica, como é matar a fome, por exemplo. Mas Jesus falou a verdade, vocês estão me procurando não por causa dos sinais, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Vocês estão atrás de coisas passageiras. E aí ele dá uma advertência, irmãos, não trabalhem pela comida que se estraga. Quando você trabalha, tudo bem, hoje em dia nós trabalhamos pelo nosso iPhone, por um carro melhor, por umas roupas mais adequadas. O nosso dinheiro é dado em troca dessas coisas, porque isso tem valor. Mas pensa no tempo de Jesus, e até hoje mesmo. No final das contas, nós trabalhamos para não passar fome. Nós trabalhamos para manter a nossa existência aqui na terra, para sustentar a nossa família, né, para levar o pão de cada dia. Então, Jesus está usando exatamente esse tipo de diálogo para mostrar para as multidões que eles estavam indo atrás de coisas que um dia não vão mais existir, que um dia não vai mais ser necessário. E ele falou que, lembra, eu ressuscitarei no último dia. Ele está falando de algo eterno, ele está falando de algo que só ele pode fazer por nós, e essa é a função dele quando ele veio para a terra. De tornar cada um daqueles que são perecíveis em algo imperecível, algo que não vai morrer, mas vai ser eterno. Então Jesus aqui, ele está trabalhando, quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele está falando de eternidade, irmãos. Ele está falando do interior do homem, ele está falando daquela mudança interna, ele está falando de um encontro verdadeiro, ele está falando de um compromisso, de um comprometimento. E aqui a gente vê que eles estavam ali porque realmente eles se fartaram e eles queriam mais. O homem sempre vai querer mais, irmãos. Se deixar, a gente sempre vai querer mais. Nunca está bom, nunca é suficiente. E Jesus falou, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. É Jesus que dá a vida eterna. Mas ele fala, tudo que você fizer, tenha em vista essa obra da salvação da sua alma. Tudo que você faz, tudo que você põe sua força, tudo que você se dedica, tenha em vista que é por conta dessa obra de Jesus na cruz. Isso é o que, irmãos? É compromisso. É você se apegar realmente ao que Cristo nos deu. Pô, eu sou salvo, então, eu quero abraçar essa salvação e tudo que acontecer ao meu redor não pode tirar isso do meu centro. Não pode tirar isso da estrutura que eu tenho, da base da minha vida, porque eu sou salvo. E pelo fato de eu ser salvo é que eu vou agir dessa forma. É pelo fato de eu ser salvo que eu vou abrir mão de fazer isso. É pelo fato de Jesus ter morrido por mim na cruz que eu vou evitar esse tipo de pecado. Esse tipo de vida, esse estilo de vida. Então aqui, irmãos, Jesus está indo muito profundo nessa questão. E ele fala assim, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O Filho do Homem, o próprio Jesus, tem o selo de aprovação de Deus. Nós vamos ver mais para frente uma questão muito interessante, que talvez encaixe na nossa vida cristã, na nossa vida religiosa. Os judeus, eles queriam ter uma moeda de troca com Deus. Nós vamos ver logo mais. Mas Jesus aqui, ele confronta o coração da multidão. Então, quando a gente ouve Jesus é o pão da vida, ok, o que isso significa de fato para você? O que de fato significa falar que você pertence ao Senhor? Ou o quanto o Senhor te pertence? É uma pergunta que a gente tem que fazer e ir a fundo nisso. Porque a multidão, Jesus de cara já falou, vocês são muito rasos. Vocês estão me buscando por coisas superficiais. Muito superficiais. Então não vão atrás dessas coisas, mas busquem as coisas que permanecem para a vida eterna. Irmãos, o que nós vamos levar desse mundo? O nosso celular? O nosso tênis? Não. Tem a ver com relacionamentos, tem a ver com obras, como nós já vimos em algumas pregações atrás, mas não obras no sentido de um ativismo desenfreado sem sentido, mas obras que realmente venham revelar a glória de Deus para o homem.
Isso aí abre uma oportunidade enorme para a gente atuar no reino de Deus, irmãos. Isso traz a você, talvez, um lampejo assim, Deus, eu quero despertar para algo que vai tocar o coração das pessoas, eu quero despertar para algo que vai agradar o seu coração através da minha vida. Não porque eu sou bom, porque ele falou aqui, quem tem o selo de aprovação de Deus é quem? O Filho do Homem. Só Jesus tem o selo de aprovação. Mas nós somos seguidores de Cristo. E nós estamos sendo trabalhados e sendo cada vez mais parecidos com Jesus. Eu espero. Deus, como é um pai, né? Normalmente quando o pai olha o filho, ele sempre acha o filho bonitinho. A gente às vezes olha e fala assim, puxou o pai. Então o pai sempre elogia o filho. Talvez Deus seja assim com a gente. Fala assim, você está indo bem. Você está dando essa mancada aqui, você está tropeçando aqui, mas eu estou vendo lá na frente. E eu estou trabalhando na sua vida. Eu te dei o Espírito Santo, eu te dei a palavra de Deus. Jesus está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por mim. E com certeza o Pai, lá na frente, pela obra de Cristo, vai nos dar também um selo de aprovação, e é por isso que nós vamos viver eternamente. Amém? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um convite para vocês, irmãos, vamos talvez um pouco mais fundo do que a multidão conseguiu ir. Eu quero analisar essa tal da moeda de troca que eu falei, porque no discurso, eles perguntam para Jesus o seguinte, o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Pode continuar lendo o texto, você vai ver que eles fazem essa pergunta lá no começo. Mas o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O que está por trás dessa frase, irmãos? Lembra que a gente falou de santidade? Eu perguntei assim, qual que é a vontade de Deus? Quem quer saber a vontade de Deus? E nós somos em Tessalonicenses e fala, a vontade de Deus é que vocês se abstenham dos desejos que vão guerrar contra a carne. No caso, ele está falando da questões dos desejos sexuais. Ele fala, porque a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aqui também tem uma palavra a respeito da vontade de Deus. Mas a dúvida dos judeus era, o que nós precisamos fazer para realizar? Veja esses verbos. O que eu preciso fazer para realizar? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer botar a mão, a gente quer ser ativo, a gente talvez quer ser colaborativo. Por isso que eu pergunto, qual que é a intenção verdadeira por trás dessa frase? Será que você não se perguntou, já, Deus, o que eu tenho que fazer para o Senhor? Deus, o que eu tenho que fazer para realizar as obras que o Senhor requer de mim? Eu já fiz essa pergunta e faço. Aliás, vindo para Pão, eu perguntei para Deus, falei, Deus, para que eu existo? Para que eu existo? É uma pergunta muito séria. Eu quero sentido, eu não quero fazer coisas. Eu quero entender por que, de fato, Deus me criou e me colocou aqui. Porque fazer coisa, eu pego aqui, uma cartilha, te dou, você precisa evangelizar tantas pessoas, pregar a Bíblia assim, assim, assado, esse é o manualzinho que você vai seguir de boas maneiras e vai fazer a vontade de Deus. Vai dar resultado? Talvez até mais do que tem dado hoje. Mas a pergunta é, nós estamos fazendo a vontade de Deus? O desejo dos judeus era saber, Senhor, o que nós temos que fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, Deus está me cobrando algo, Deus está requerindo algo. O que eu posso fazer para realizar essas obras? Por quê? Porque eu quero ser aceito. Há uma motivação por trás dessa pergunta. Necessidade de aceitação. Outra coisa, fazer para ser reconhecido ou para justificar a sua própria pessoa. Ter a aprovação do próprio Deus. Eu vou trazer um exemplo, irmãos, porque talvez esteja um pouquinho longe para alguns. Mas vocês lembram do jovem rico? Olha o que o jovem rico disse para Jesus. Quando Jesus perguntou, né? Ele falou, a tudo isso que o Senhor falou, Jesus, eu tenho obedecido. O que mais me falta? Ou, em algumas traduções, o que me falta ainda? Ou seja, eu já fiz, Jesus. Olha, eu já dei esses passos, eu já cumpri o protocolo. O que está me faltando? Fala para mim, eu vou fazer. Não é interessante, irmãos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Ou só eu estou maravilhado com esse texto bíblico? A gente quer saber, Deus, o que eu faço para o Senhor me aceitar? Senhor, como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso avançar? Eu quero agradar o Senhor, mas eu preciso fazer algo. E a gente muitas vezes é igual o jovem rico. Ele estava se justificando, Jesus, eu sou muito bom porque eu já faço tudo isso. Me fala o que mais falta que eu vou fazer. Jesus foi muito educado. Se fosse eu, falei assim, cara, não tem nada que você possa fazer. Isso é péssimo. Jesus olhou, pela misericórdia que ele tem, pelo amor que ele tem, ainda deu uma alternativa. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, e depois vem me seguir. E aí ele olhou para si e falou, cara, eu não consigo. Isso eu não consigo fazer.
Desistiu. Então, se Jesus virar para mim e para você e falar, eu quero isso de você, você vai fazer igual o jovem rico, você vai falar, cara, não dá, eu não consigo. Porque não é obra. A resposta de Jesus, olha a resposta de Jesus. Eles perguntaram, vou repetir a frase, desculpa se eu estou sendo repetitivo. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa. Você quer fazer a obra de Deus? Então, a obra de Deus é exatamente essa. Crê naquele que Ele enviou. Cai por terra tudo. Mas, Deus, eu não tenho que estudar nada, eu não tenho que passar horas fazendo isso, eu não tenho que agir dessa forma, eu não tenho que deixar aquilo. Ele falou, não, simplesmente creia naquele que é o enviado de Deus. Creia em mim. E nisso Jesus vai encaixar. Eu sou o pão da vida. Então, essa é a resposta de Jesus, irmãos. Ele está deixando bem claro. Essa é a obra de Deus, irmãos. Creia naquele que Ele enviou. Creia em Jesus. Não tem mais nada que nós possamos fazer, irmãos, para ser aceitos. Não tem mais nada que nós possamos fazer para sermos curados, libertos do mal que tem na gente. Não existe opção. Somente crer. E aí você fala, cara, mas espera aí, estou ficando confuso. Porque eu creio em Jesus, mas a vida não muda. Aí eu quero voltar lá numa resposta, isso aqui não está na minha pregação, talvez eu me perca um pouco, mas me veio agora. Jesus falou assim, lá, voltando em João 6, do 35 ao 41, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha que terrível, irmãos, a gente pode estar vendo Jesus todo domingo, a gente pode estar vendo Jesus na TV, a gente pode estar vendo Jesus em todos os lugares, mas a gente ainda não crê nele. Esse é o problema do homem, porque a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então, esse crer tem um ingrediente muito especial aí. É algo assim, cara, eu não sei o que fazer, mas não é fazer, é crer. É você se lançar na pessoa de Cristo. É você realmente enxergar que Ele é o pão da vida e é Ele que vai saciar a tua alma. Não é nada que vai saciar a tua alma. Não tem nada nesse mundo que possa saciar a nossa alma, irmãos. Eu acho que eu estou aprendendo isso de Deus, porque eu já fiz, cara, sério, uma vez eu fiz uma lista de tantos cursos que eu já fiz. Eu falei, caramba, parece que não dá em nada, parece que nunca está bom, parece que nunca está satisfeito. Talvez você, na sua caminhada acadêmica, na sua vida mesmo, pare e pensa o tanto de coisa que você já fez e ainda existe insatisfação no seu coração. O tantas de vezes que você já mudou o seu corte de cabelo, as suas roupas, e lá dentro continua aquele vazio. Por quê? Porque nós vemos Jesus, mas não cremos em Jesus. E aí perguntaram, qual sinal, então, você vai mostrar para que a gente veja e creia em você? Porque ele falou o quê? Qual que é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. Falei, então tá bom, Jesus, qual sinal você vai fazer? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Jesus estava sempre na multidão curando os enfermos. Isso eu conversei com o pastor, a gente começou a pregação, a ideia do esboço, trabalhando esse contexto. Jesus curava as pessoas. E aí os discípulos estavam tentando expulsar um demônio lá, Jesus, meu Deus do céu, até quando eu vou ficar com vocês? Geração incrédula, sai em nome de Jesus, saiu. Sai no meu nome, né? E aí eu falo, Jesus, onde o Senhor toca, mano, o negócio acontece. Agora a gente pode ficar 50 anos aqui na Pão da Vida, irmãos, vamos levantar e adorar, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque a gente vê Jesus e não crê em Jesus. Os discípulos foram pregar de Jesus, foram expulsar em nome de Jesus. Mas Jesus falou, geração incrédula. O nosso problema é incredulidade, irmãos. E eu estou chegando a essa conclusão, eu sou um ministro incrédulo. Isso é péssimo. Não que eu vá sair por aí curando todo mundo e fazendo milagres e tal, mas, cara, eu tenho uma fé, essa fé ela precisa ser honrada, ela precisa ser vivida. Você tem uma fé, essa fé precisa vir para fora. E aí você vira para Jesus e fala assim, Jesus, o que você vai fazer então, para que eu veja e creia? De novo, ainda bem que eu não sou Jesus, né? Senão eu ia dar uma risadinha e falar, meu Deus do céu, você não entendeu nada. Jesus falou o seguinte, antes disso, né? Eles argumentaram para Jesus ainda. Ele falou, os nossos antepassados, eles comeram maná do deserto. Como está escrito, Ele lhes deu a comer pão do céu. Em outras palavras, sabe o que eles estavam falando para Jesus? O nosso representante dos nossos antepassados, ele fez um grande milagre. Ele nos deu comida. Ele nos supriu. Olha que interessante esse contexto, irmão. Eles estavam na multiplicação dos pães.
Jesus se isolou com os seus discípulos, porque os caras estavam cansados já. Tiveram uma experiência ali naquela travessia toda, que eu não vou falar, a gente já falou em algumas mensagens atrás. E lá na frente, quando eles estavam lá, a multidão chegou até eles, e Jesus falou, vocês só vieram até aqui porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E aí começa aquela discussão, como é que a gente faz para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer e tal? E aí, de repente, chega nessa discussão. Então, tá bom, Jesus, já que eu preciso crer no Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque lá nos nossos antepassados, o nosso representante, ou seja, o Moisés, deu maná do céu. Eles ficaram satisfeitos, Jesus. E nós olhamos para você, a gente não fica satisfeito. O que o Senhor tem para oferecer para nós? A igreja, muitas vezes, chega na presença de Jesus assim. Pô, Jesus, estou de saco cheio, você não vai fazer nada? Você não vai defender minha causa? Estou cansado, já fiz tanto. O jovem rico de novo. Sabe, não é aquele olhar de ficar maravilhado. Jesus, você acabou de multiplicar os pães. Você alimentou mais de 5.000 pessoas. Você ainda deixou sobrar 12 cestos. Um para cada discípulo, levado para o lanchinho da tarde. Se maravilhar com quem é Jesus, irmãos. E aí ele falou assim, ó, eu digo a verdade a vocês, não foi Moisés, você viu que eles nem citaram Moisés, mas Jesus já falou, vocês estão falando de Moisés, então eu vou usar o nome dele, eu vou expor o Moisés. Não foi ele que deu o pão do céu, mas o meu Pai, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Sabe o que eles falaram depois disso? Nos dá desse pão. Eles clamaram por aquele pão. Por quê? Afinal de contas, é um pão parecido com o do Moisés, que vem do céu e alimenta você para sempre. Você vai ficar satisfeito. Ela falou, então eu quero desse pão. Quem é que não quer um pão desse? Já pensou? Você não precisa comer nunca mais? Tem gente que gosta de comer, né? Fala, não, então eu não quero esse pão. Jesus falou, eu sou o pão da vida, e aí vem todo o trecho que nós acabamos de ler. Porque Jesus está trabalhando. Ó, Moisés, não foi o Moisés que deu o pão, mas foi o Pai. E esse Pai foi quem deu o verdadeiro pão do céu. Mas o verdadeiro pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Estar satisfeito é estar plenamente nessa vida que Deus propõe e que nós tanto buscamos. Mas Jesus já vai falar na sequência. Isso tem a ver com a eternidade. Aqui nós vamos comer e vamos continuar com fome. Nós vamos beber e vamos continuar com sede. A não ser que nós vamos recorrer até o pão da vida. E diante de toda essa declaração, e quando eles falaram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Espera aí, Jesus, você é o pão da vida? Agora nós vamos ver o que de fato nós estamos buscando. Porque, a princípio, eles queriam o pão. E a pergunta que eu faço é, nós estamos preocupados com os que nos sacia aqui agora? Ou nós temos essa visão de Jesus a respeito da eternidade? Eu estou tentando ler diferente, irmãos, as coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho 35 anos, já passei por muitas coisas. E tem coisas que até hoje, que aconteceram lá atrás, parece que seguram a minha vida. Eu fico pensando, Deus, por que aconteceu aquilo? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que fulano de tal viveu assim? Por que fulano de tal não está assim? Isso vai me dando um nó, porque, afinal de contas, eu prego a palavra de Deus, eu creio na vida eterna, eu creio que Deus tem poder para mudar a nossa situação. E eu olho algumas coisas lá atrás e falo, Deus, parece que não tem esse poder todo para mudar. Então eu sou obrigado a fazer o quê? Ou mudar Deus, eu não vou conseguir, ou mudar minha forma de pensar. Eu comecei a falar, Deus, eu quero lidar com o sofrimento de uma forma diferente. Eu quero lidar com as perdas de uma forma diferente. Eu quero lidar com as minhas frustrações de uma forma diferente. E para quem que eu vou recorrer? A palavra de Deus. E eu começo a encontrar que Jesus não me prometeu que eu não passaria por sofrimento. Eu começo a encontrar que Jesus me capacita no meio da adversidade, se eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. Se Jesus é um amuleto para você, cara, você pode passar o maior perrengue da sua vida. Você não vai encontrar solução. E assim é com todo ser humano. É realmente se alimentar desse pão que sacia a nossa alma. Eu estou tentando buscar isso, irmãos, porque chega, cristianismo vazio, sem fé, incrédulo, não dá. Sabe aquele ânimo? Cara, eu tenho um Senhor nos céus, eu tenho alguém que me sustenta. Cara, mas está passando fome. Cara, mas Jesus me sustenta. E se Ele quiser, Ele vai mandar pessoas para me suprir. Porque eu não estou preocupado com aqui e agora somente, mas com a eternidade. Fala sério, quantos cristãos você conhece que se posicionam dessa forma? Os cristãos só estão pensando no aqui e agora.
A gente só quer estar bem na fita, a gente só quer estar próspero. Era exatamente isso que esses judeus estavam procurando. Eles não queriam saber de eternidade, eles recorreram ao passado. Os nossos antepassados receberam maná. Maná, mano, pão do céu, pão vivo está aqui na sua frente. Aquele lá acabou, apodreceu. Aquilo lá é coisa da antiga lei. Eu vou fazer coisas novas. Esse é o Jesus que nós cremos, irmãos. Ele falou, quem crê em mim nunca terá fome e nunca terá sede. Jesus, quando ele fala as coisas de uma forma muito séria e de forma categórica. Se ele falou, se você crê em mim, nunca terá fome e nunca terá sede, ele não vai mentir, irmãos. Você crê nisso? Jesus não pode mentir. Ele é Deus. E aí eu pergunto, por que eu estou com fome? Por que eu estou com sede? Talvez porque eu esteja buscando me saciar numa fonte que não é a fonte que se chama Cristo. Talvez você se pergunte assim, se ninguém vai ter fome, se ninguém vai ter sede, por que a gente vê o mundo em pobreza? Por que a gente vê tanta injustiça, tanta desgraça? Será que não tem esse povo, será que esse povo não tem ido a Cristo? A culpa é deles? Será que é isso? Existe pobre porque eles não buscam Cristo, porque Cristo falou que ninguém vai ter fome e sede, se for até Ele. Eu diria assim, talvez, porque todo ser humano tem o dever de ir a Cristo. O Evangelho é pregado por nós, igreja, para que todos conheçam a Cristo. Mas nós precisamos encontrar Cristo primeiro. Mas a questão aqui, irmãos, não é uma questão só de alimento físico, para a nossa necessidade fisiológica, para alimentar o nosso corpo. Esse alimento fala sobre as coisas espirituais. É exatamente esse alimento que vai suprir a nossa alma, irmãos. Fala algo do interior. Algo que, está lá dentro. E que parece que te impede de ser próspero, de ser feliz, de ser alegre, de ser desprendido. É essa a insatisfação que eu falo. E o pão da vida vem realmente saciar nesse ponto. Então a pergunta, você está indo a Jesus? Você olha para Jesus e vê Ele de fato como o Messias, como o Salvador? Ou você é igual essa multidão que fala, realmente Ele é um profeta, talvez Ele faça um milagre e eu posso crer nele. Outra pergunta, irmãos. A nossa alma está satisfeita com a maneira como nós temos vivido? Porque se tiver, está tudo certo, não precisa de Jesus. Estou bem do jeito que eu estou satisfeito, está legal, estou bem. Não, minha família está bem, está legal. Cara, isso é fachada. Fachada completa. Jesus sabe como é que estão as situações. Nós sabemos como está a nossa situação. Eu sei como está a minha situação, o meu coração. E se eu não recorrer ao pão da vida, já era. Vou continuar com fome. Por fora eu posso estar bonitinho, saudável, todo saradão, não que eu esteja, mas lá dentro, anoréxico, desnutrido, faminto, sedento, sem recurso. Essa é a condição do homem sem Jesus, irmão. Essa é a minha e a sua condição. E a gente precisa levar isso muito a sério. E Jesus veio, ao que ele falou, o Pai enviou o pão do céu. Isso demonstra o amor de Deus por nós. E os caras queriam ver milagre, queriam ver algo sensacionalista. E aí Jesus falou, não é bem assim não. Eu sou o pão da vida. Eu gostaria de lembrar de uma promessa lá do Antigo Testamento, dada pelo profeta Isaías, irmãos. Anota aí, Isaías 55, de 1 a 4. Eu vou tentar ler aqui rapidinho, mas depois você dá uma refletida nesse texto. Isaías 55, de 1 a 4, fala assim, é um convite, irmãos. O profeta era o que na época? A boca de Deus. O profeta trazia uma mensagem do alto. E Isaías proclamou o seguinte, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? De novo, a palavra satisfação, relacionada à comida, à bebida, ao bem-estar, a uma busca. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Cara, isso aqui, se não está falando de Jesus, eu não sei de quem que está falando.
E os judeus ainda estão esperando alguém. É exatamente esse diálogo que Jesus está tendo com os judeus, com a multidão, é que ele está falando, agora é o momento de vocês serem saciados, porque eu desci do céu, eu estou aqui, eu estou presente, eu sou o pão da vida, eu posso saciar a tua fome. Quem crê em mim não vai ter fome, não vai ter sede. É uma promessa, e essa fonte é exatamente essas águas que ele fala, de você ir lá e realmente, como se você tivesse 3 dias sem beber água, você começa a beber. Cara, fala a verdade, se você já teve sede, você foi fazer uma caminhada, você foi sair da rua, foi fazer compra, foi andar para o supermercado, sei lá, chegou em casa morrendo de sede. Morrendo a gente fala entre aspas, né, porque ninguém morre de sede aqui, todo mundo tem acesso a alguma coisa para beber, tem gente que não tem. Você chega lá e bebe aquele copo de água fresca. Você fala, nossa, que da hora tomar água. Não é? Fala a verdade, não é? Ou só eu tenho essa sensação? Imagina você ser com sede. Eu estou com sede agora, se alguém puder pegar um copo d'água, eu agradeço. Mas imagina você com sede, de repente você chega e bebe água. E exatamente dessa fonte. Essa fonte que vai saciar a nossa sede. Essa é a proposta de Jesus. Então você fala, eu creio em Jesus. Cara, não é uma religião, não é um monte de doutrinas, não são dogmas, é uma pessoa que você vai até ela e você se sente prazer em estar com ela. Você sente sentido, fala, cara, eu tenho uma identificação com o meu Senhor, e por isso eu não nego Ele. Eu tenho uma identificação com o meu Deus, por isso eu faço essas coisas. Muda totalmente, irmãos, o nosso ser evangélico, o nosso ser cristão, a nossa fé. Traz completamente outro sentido. Agora eu vou beber minha água. Valeu, obrigado, irmão. Aí sim, praticando a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 21, 6. Eu peguei Isaías, lá do Antigo Testamento, estou indo lá para o final da Bíblia, e a gente vai ver uma declaração. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Cara, é uma promessa muito grande de Jesus para nós. Jesus nos ama muito, irmãos. Tem uma promessa que ele colocaria rios no ermo. A gente já falou dessa passagem. Ele vai fazer vida. Esse rio vai passar em nossos corações e vai fazer brotar. Deus vai ressuscitar sonhos, esperança, nos dar novo ânimo. Porque Ele é poderoso e Ele ama essa igreja, Ele quer fazer isso, irmãos. Ele ama você, Ele me ama. E Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente está. Mas nós precisamos crer, olhar para Jesus e crer que Ele é o pão da vida e buscar esse pão. E aí Ele prometeu, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Meu, você pode ser um cara que cometeu a maior atrocidade do mundo. Se você vai a Cristo, Ele te recebe. Os homens não vão receber, irmão. Você falou uma mentirinha, falou mal de alguém, sei lá, deu uma mancadinha aqui, acabou, velho. Às vezes fechou a porta para você em vários lugares. Mas Jesus, apesar do que nós somos, Ele não nos rejeita se nós vamos até Ele. Olha que interessante. O próprio Deus não te rejeita, se você crê em Cristo e vai até Ele, buscando ser saciado. Então vai a Jesus a todo tempo, irmão. Todo momento é o momento de você recorrer a Cristo. E a nossa mensagem tem que sempre ser assim, cristocêntrica, Jesus no centro. A referência é Jesus. Não corra para o entretenimento, não se esconda. Não vai para o salão de beleza, vai resolver o problema. Vai face a face com Cristo. Tem pessoas que muitas vezes elas se metem em encrenca exatamente por isso. Eu já falei aqui de um experimento que os caras ficavam numa sala isolada e por um tempo. E o cara falava para ele assim, você tem a oportunidade de ficar quietinho, sentado, esperando a hora de você sair, ou se você quiser ter um aparelho que dá choque, você pode se dar choque. Mas você fala, que ridículo, quem é que vai fazer isso? Cara, eu não lembro qual que era a porcentagem, mas era muito mais que a metade. Para passar o tempo, o cara ficava se dando choque. Era o entretenimento, era o estímulo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar lá quietinha. Ô, Jesus, obrigado, eu vou ficar 3 horas aqui, não sei quando eu vou sair, mas estou com você, estou bem. A gente está agitado, a gente tem que fazer algo. O que a gente faz? Olha para o lado, vê uma máquina de dar choque, deixa eu ver se dói. E aí começa. Cara, é um experimento. E eu falei, meu, que louco.
Mas o ser humano é assim. Então, muitas vezes, para você ir até Jesus, você tem que domar esse eu interior, agitado, impetuoso, teimoso, orgulhoso. Na verdade, é o nosso velho homem. E não é fácil, irmãos, é um desafio. Nós pararmos, aquietarmos o nosso coração, calarmos todas as vozes, até mesmo nossa mesmo, que fala, você é isso, você é aquilo, você fez aquilo. Né? Fala, Jesus, o que o Senhor diz para mim hoje? O que o Senhor quer falar para a minha alma? Porque eu estou com fome, eu estou com sede. E só o Senhor pode alimentar o meu ser. Nem pastor, irmão, nem psicólogo, ninguém. Talvez os irmãos vão dar um bom conselho. Mas hoje em dia os conselhos faça uma caminhada, coma direito, durma bem. Meu Deus. Imagina a multidão, sabe o que vocês fazem? Comam bem, dormem 8 horas por dia, tomem 2 litros de água. A gente tem fórmula para tudo, mas não atinge o coração. 7 passos para a alegria, não vai achar nada, vai achar 7 passos. Você vai dar 7 várias vezes. Talvez dê algum efeito. Mas lá atrás, lá dentro, vai sempre ser a mesma coisa, você não consegue mudar. Então precisa do pão da vida, irmãos. E essa busca é urgente, é para agora. Não deixa para amanhã. Não espera acontecer a catástrofe. O povo da Indonésia estava lá, curtindo a praia. Daqui a pouco veio, varreu tudo. Quem teve tempo de correr, correu. Quem não teve, tchau. A nossa vida não é assim por enquanto aqui. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, eu vou ser sincero. Eu lembro quando eu estava na faculdade, a gente estudou alguma coisa sobre a Venezuela, e eu lembro que o dado que eu li, eu não fui atrás disso, eu lembro que na época que eu li, fiquei muito impactado, é que lá eles ofereciam música clássica gratuita para as crianças. Aí eu vi os moleques tocando violoncelo, violino, eu falei, meu Deus do céu, por que não tem isso no Brasil? No Brasil, os caras têm que se meter lá na favela, e às vezes o cara não tem nem dinheiro da condução, e se esforça, e forma 2, 3, e um daqueles caras vai dar alguma coisa lá na frente, mas lá os caras, todos eles tinham acesso a isso. Aí eu fiquei maravilhado. Aí hoje a gente olha lá e vê como é que está a situação do povo. Não estou querendo falar de questão política, mas existem pessoas morrendo de fome. Existem pessoas que estão saindo das suas casas para atravessar uma fronteira e encontrar esperança. É triste, irmãos. E o que a gente faz com relação a isso? Então não espera vir a hora da adversidade. Agora que você está bem, que você está tranquilo, se de fato é isso, glorifica a Deus, cara. Agradece ao Senhor pelo que você tem. Alcança os seus amigos para Jesus, deixa de ser preguiçoso. Fala do Evangelho. Essas pessoas que Deus coloca na nossa volta, nós vamos prestar conta das almas deles, vocês sabiam? Não estou falando que você tem que carregar nas costas a salvação dessa galera. Mas você é um representante de Cristo. A sua vida pode manifestar Cristo. Mas você tem que estar saciado com o pão da vida. Senão, às vezes, você vai chegar para o cara que está com fome, vou ficar com fome com você. Vamos andar junto aí, porque não tem solução. Você é o cristão. Você que vai multiplicar os pães. Essa é a igreja, irmãos. Senhor, eu não tenho nada, mas já está aqui, meu coração, eu estou disposto. Meu tempo está nas tuas mãos. O que o Senhor quer que eu faça? Fala e eu faço. Mas você acabou de falar que não tem que fazer nada. Eu estou falando de alguém que crê. A gente não vai fazer porque a gente não crê. A nossa fé nos leva a uma ação. Eu estou tão satisfeito com Cristo que eu quero que o outro também esteja. Eu estou tão abundante, cara, mas você ganha R$1.000 por mês. Não, mas eu me sinto tão abundante que eu quero abençoar. O cara tem 10 milhões na conta. Falta mais. Não, eu vou me aposentar daqui a 20 anos. Que neura. Você quer entrar nessa neurose toda? Você quer ficar ansioso e preocupado só por causa da sua conta bancária? Você fica. Mas isso não vai mudar nunca. Vai mudar os dígitos, talvez para cima, para baixo, talvez negativo. Mas essa questão nunca vai te saciar, porque é Jesus que sacia a nossa alma. O jovem rico tinha isso, faltava algo. O que falta, Jesus? O que falta para eu ser aceito? Aí ele falou, pega tudo que você tem, consagra a Deus. É isso, irmãos, está muito claro para mim esse texto. Então não espera o som da trombeta, irmãos, chegar. Porque a trombeta vai tocar, a gente sabe disso, o Apocalipse fala, são 7, né? E quando começar, não para, é uma coisa seguida da outra. Eu fico pensando realmente nesse desastre natural. Você está lá com a sua família, curtindo as férias. Daqui a pouco você vê um tremor, daqui a pouco vem um monte de água, daqui a pouco vem um vulcão. Você fala, meu Deus, o negócio não vai acabar nunca. Não vai.
E na tribulação vai ser pior. Por isso que nós temos que crer em Cristo e realmente reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é aquele que veio nos salvar, irmãos. Então é urgente. Qual alimento você tem buscado para saciar a sua alma? Qual fonte você tem ido? Reflita nisso, irmãos. Tire tempo pensando aonde eu tenho buscado, o que eu tenho buscado, por que eu tenho vivido. E eu quero falar um pouquinho da vontade de Deus, irmãos, eu acho que é importante. Jesus falou assim, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade do Pai. E a vontade do Pai é, olha só, ele foi descrevendo nos termos dele, né? Eu separei aqui. A vontade do Pai, que Jesus não perca nenhum dos que foi dado a ele. O Pai deu para o Filho e o Filho vai cuidar, ele garante. Qual é a vontade do Pai? Que eu os ressuscite no último dia. Nós estamos falando dos tempos finais. No último dia vai haver uma ressurreição. E Jesus está garantindo, eu vou ressuscitar no último dia. Ele está falando do buscar o pão que não acaba, o pão que não perece. Está falando dos valores da eternidade. E aqui ele está garantindo, eu vou ressuscitar no último dia. E o terceiro ponto, que todo que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Sabe o que é isso, irmãos? É uma promessa. É uma garantia. Existe a promessa da ressurreição, e nesse texto ele fala pelo menos umas 3, 4 vezes. No último dia eu ressuscitarei. No último dia eu ressuscitarei. Sabe o que ele está falando? Não vai ter um fim aqui agora. E a bronca dele era, vocês estão buscando coisas que passam, que acabam, mas não vai ter isso. Lá na eternidade ainda continua. Não fique buscando só isso aqui agora. Eu vou ressuscitar no último dia. Eu vou saciar para a eternidade. Aquele que crê em mim vai ter a vida eterna. A busca, irmão, maior que nós temos que ter é pela vida eterna. É isso que nós temos que buscar. Isso tem que fazer sentido para nós. Você fala assim, cara, o que é vida eterna? Eu estou sentindo aqui hoje. Eu estou precisando hoje. Mas não era esse o discurso da multidão? Não foi isso que eu acabei de desafiar a igreja a ir mais fundo? Ou nós queremos ser como essa multidão de religiosos, judeus, sempre querendo buscar, agora eu quero ficar satisfeito. Anda mais um pouquinho, Jesus, deixa eu voltar para você, onde você está? Vou atravessar o mar para te encontrar. Encontrei Jesus, Jesus, me dá de novo comida, eu estou com fome. Obrigado, Jesus, agora eu vou viver minha vida. É isso, não tem sentido, porque não tem valor eterno. Confesso, irmãos, a coisa que mais queima no meu coração não é assim, nossa, eu vou estar lá na eternidade. Mas quando eu vejo que Jesus tem uma promessa, que Ele fala que vai ressuscitar a gente no último dia, eu falo, a morte não vai ter poder sobre mim. O meu pecado não vai conseguir anular a minha salvação perante Cristo, porque Ele já morreu por mim, eu creio nele. Sabe, são certezas, são convicções, que vai te ajudar no tempo da dificuldade, que vai te ajudar a ficar firme diante de Deus. Olha, eu escrevi uma frase aqui que eu acho que vale a pena ler. Um propósito em crer em Jesus e ir até Ele. Qual? A nossa vida não acaba na perdição. Não pereceremos por conta dos nossos pecados. E não seremos destinados ao inferno, ao castigo eterno. Porque Ele garante a nossa salvação. Hoje você fala de salvação, parece que fica um X na cabeça da pessoa, parece que vem uma interrogação. Salvação do quê? Porque a gente só está olhando aqui agora, irmãos. A gente não sabe a bênção que é Jesus ter vindo e morrido por nós. A gente não sabe a bênção que é nós portarmos o Evangelho. Nós podemos orar junto, nós podemos ter um momento de comunhão com os irmãos, de poder cear e falar o nome de Jesus. A gente não dá valor para essas coisas, na verdade. E por isso que nós estamos insatisfeitos. Por isso que nós buscamos em tantas coisas. Porque o pão da vida já não satisfaz mais a nossa vida. Passa limpo. Pensa se é isso mesmo. Se for, se arrepende. E fala, Senhor, eu quero o pão da vida. Eu quero o Senhor, Jesus. Porque eu sei que o Senhor pode mudar meu coração. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero te amar com todo o meu ser. O Senhor é a fonte. Irmãos, esse é o mínimo para o cristão. E nós temos falhado nesse mínimo. A gente precisa reconstruir a nossa base. Sabe o que é interessante? Essa declaração de Jesus ofendeu os judeus presentes.
fala no final do trecho que Jesus foi criticado por isso. Olha só. Aqueles que disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, agora estavam recusando o pão da vida. E aí vem o nosso segundo ponto, não se assuste, tá? Nós vamos emendar com a ceia, mas é quase que uma conclusão. A conclusão é, já que nós temos esse pão da vida, e a gente quer ser saciado por esse pão, e a gente quer olhar para Cristo e crer nele, então nós vamos viver por ele. Nós vamos ver por que nesse trecho. Jesus falou, eu sou o pão da vida, ele está repetindo isso. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer, antes ele falou, eu sou o pão e ninguém vai ter fome. Né? Todos que vierem a mim não vão ter sede. E aqui ele está deixando bem claro o que ele está falando. Ele falou, quem vem até mim, quem come esse pão, não vai morrer, mas vai viver para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É essa a afirmação de Jesus. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Se você não vai até Cristo, você não tem vida em você mesmo, nunca vai ter. Eu nunca vou ter vida em mim mesmo. Eu preciso ir até Cristo e participar da vida de Jesus, de permanecer nele, de viver por ele. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ele falou isso aqui umas 3, 4 vezes, irmãos. Jesus está prometendo, eu vou ressuscitar no último dia. Aqueles que comerem da minha carne, aqueles que beberem do meu sangue. Vocês sabiam que os cristãos, eles eram considerados canibais na época do Império Romano? Ah, esses caras matam gente, vamos matar eles. Era desculpa para encerrar a obra de Deus na terra, para aniquilar todos os cristãos. As pessoas andavam na rua, meu, esse cara aí vai fazer uma feijoada de você, melhor matar eles. Botou pânico na galera. Não, cristão come gente. São canibais, cuidado. E essa declaração de Jesus, Jesus sem pudor nenhum falou na cara deles, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, senão vocês não têm a vida eterna. Senão vocês não serão ressuscitados para a vida eterna, mas vocês vão perecer eternamente. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Irmão, isso aqui é muito importante. Nós vamos ter a ceia logo mais. O ato da ceia é você realmente ter essa identificação com Cristo. Você fala, Senhor, eu estou bebendo o cálice da nova aliança, que representa o teu sangue. Foi pelo teu sangue que foi feita a nova aliança. E esse aqui é o teu corpo, que foi dado em nosso favor. Jesus foi estraçalhado na cruz para nos dar vida. Então, quem come da carne e permanece em Jesus, Jesus permanece nele. Momento da ceia, você lembrar isso, Senhor, eu pertenço a Ti e eu posso permanecer no Senhor, porque eu estou reafirmando a minha aliança com o Senhor. Com base no que o Senhor fez, não no que eu faço. E aí, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Por isso que o segundo ponto é viva por Cristo. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Jesus é o pão do céu. Qual pão você vai buscar para saciar sua alma? Jesus. Então ele fala, aquele que se alimenta de mim, do pão da vida, viverá por minha causa. E esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Irmãos, a nossa promessa em Cristo é uma promessa de vida eterna. Eu não vou fazer a pergunta, mas eu sei que aqui a maioria, muitas pessoas têm medo de morrer. Muitas pessoas têm medo da morte. Mas não é a morte que dá a última palavra. Billy Graham, para quem não conhece, mais de 90 anos, pregando o evangelho, talvez um dos maiores ícones da televisão, quando começou esse negócio de pregar o evangelho pela TV, um cara muito sério com Deus. O próprio Russell Shedd, um senhor também de mais de 90 anos, todos eles, diante da morte, tremeram, mas de uma certa forma. Ele falou assim, cara, naturalmente, eu estou perto de deixar esse mundo. Agora eu vou ser posto em prova para ver o que eu vou alcançar quando eu fechar meus olhos, quando esse fôlego de vida sair.
E nesse momento, quem não tem Cristo está desesperado. Por isso que eu falei, não espera tocar a trombeta para falar, meu Deus, eu vou começar a buscar você. Aí já não tem mais tempo. É agora. Desenvolva esse relacionamento com Cristo. Tenha esse amor por Jesus. Receba esse amor de Jesus. Porque o dia que você estiver diante da morte, ou de um desafio na sua área de saúde, por exemplo, você vai falar, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Ele é a fonte das águas que eu vou buscar. Nele eu tenho a alma saciada. Não nas coisas, não nas pessoas, não nos meus títulos, não no credenciamento, não na credibilidade que eu construí, mas somente em Jesus pela fé. Seu coração está preparado assim, irmãos? Eu estou preparando o meu, porque eu vi que estava uma lástima. Eu quero estar mais firme com o Senhor. Olha esse trecho bíblico lá em Jeremias. Vocês repararam que Jesus confrontou a crença dos judeus, né? Sobre o maná. Falou, os caras morreram no deserto. E aí, eu lembrei de um trecho que, na verdade, os próprios judeus, pela tradição, devem ter lembrado. O profeta Jeremias, ele profetizou assim, Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. 2 crimes. O primeiro crime, você abandonar a Deus. O segundo crime, você fazer algo que parece que vai virar uma fonte para você ir lá se saciar, mas aquilo lá não tem, aquilo lá está furado, está rasgado, está contaminando a água. Não vai te saciar. Então Jesus deixou muito claro. O povo de Deus, infelizmente, abandona essa fonte de água viva. Água limpa, água pura, que mata a sede. E a gente resolve cavar as próprias cisternas. Cisternas, aquele lugar que vai acumular água. Mas ele fala, são cisternas rachadas que não retêm água. Irmãos, talvez você esteja mergulhando numa cisterna achando que aquilo lá vai te saciar e não te sacia. Porque o convite é para você ir para essa fonte de água viva, que é o próprio Jesus. É você realmente beber do sangue dele. Comer do pão da vida, comer do pão que desceu do céu, comer a carne de Cristo, participar da comunhão com o Senhor, para poder ter a vida eterna. Então, por isso que Jesus falou, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. E o convite para ir para a mesa do Senhor é exatamente essa. Venha permanecer em mim. Pensa como é que tem sido a sua vida e no momento da ceia você fala, Senhor, de fato, eu quero voltar. De fato, eu quero restaurar. De fato, eu quero perdoar, porque o Senhor me perdoou. É um momento de comunhão tão íntima com o Senhor. Alguns grupos cristãos até falam que Jesus, que o pão e o vinho aqui, no caso o suco de uva e a bolachinha, se materializam no corpo de Cristo. Mas a ideia é, Cristo está presente durante a ceia. Cristo ele está ministrando sobre a igreja. Cristo está edificando a sua igreja. Jesus está aqui presente, cuidando de cada coração e fortalecendo a fé de cada um de nós. E nos convidando, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim e beber do meu sangue vai ter satisfação, vai estar saciado para a vida eterna. Para sempre, cara. Pensa, você não vai ter, na eternidade a gente não vai ter insatisfação, não vai ter tristeza, mas vai ter essa fonte que nunca seca. Para concluir, irmãos, eu vou ler o trecho da ceia e a gente já vai poder cear, tá bom? Então, se a gente puder preparar esse ambiente para receber a ceia. Eu vou ler Mateus 26. Enquanto o pessoal distribui a ceia, se puder ter mais uma pessoa para ajudar também. Nós vamos ler Mateus 26, que é exatamente a última ceia dos discípulos com seu Senhor. Aí a Bíblia fala que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês,
Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então essa é a ceia do Senhor, irmãos. Esse é o momento da gente entrar realmente e falar: Senhor, eu quero o pão da vida. Eu sei que o Senhor desceu dos céus, eu sei que você é o enviado de Deus. E a minha alma, ela está sedenta, a minha alma está com fome. Existem áreas da minha vida que eu não encontrei ainda com o Senhor, eu não permiti que o Senhor tocasse. Então que nesse momento você tenha esse tempo de comunhão com Deus. Ele sabe como é que está o seu coração, Ele sabe o que tem aí dentro, Ele sabe das crises que você passa, das suas dúvidas, inclusive da sua incredulidade. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, irmãos. E eu creio que Ele vai fazer uma obra maravilhosa no nosso coração. Porque o Senhor, Ele quer uma igreja viva. Ele quer uma igreja onde esse rio passa e gera vida. Ele quer levantar aqui um exército dele. Não um hospício, não um hospital. Um exército. Para avançar, para levar o evangelho, para levar vida, para ministrar em vidas, para curar enfermos, para expulsar demônios, para libertar os que estão cativos. E Ele vai usar nós, irmãos, mesmo na nossa imperfeição. E Jesus falou: eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está nos esperando, irmãos, para ter esse banquete celestial. Isso vai acontecer na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós tomamos essa ceia em memória dele, porque Jesus morreu no seu lugar, morreu no meu lugar. Ele derramou o sangue dele para nos perdoar os pecados, irmãos. Se você tem pecado, confessa agora para o Senhor. O Senhor vai perdoar, o Senhor nos perdoa de todo o nosso pecado, de toda a nossa injustiça, de toda a nossa iniquidade, se nós confessarmos. Se você tem falta de perdão para alguma pessoa, para alguma circunstância, para algo que te falaram, se coloca perante o pão da vida e fala: Senhor, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa, por essa ocasião. Não ande amarrado com essas coisas do passado. O Senhor desfaz todo o laço, o Senhor, Ele pode tratar cada coração hoje. O Senhor, Ele pode liberar esse perdão na sua vida. Talvez você carregue alguma culpa. Talvez você ache assim: eu sou racional demais, eu não entendo as coisas. Tudo bem, o Senhor conhece o teu coração, Ele te formou, Ele te fez. E Ele te ama desse jeito. E Ele te fez assim porque Ele tem uma função na sua vida. Talvez você pense: antes eu era isso, hoje eu não sou mais. O Senhor quer te levantar nessa geração, irmão. O Senhor Jesus ama essa igreja, irmãos. Ele ama muito essa igreja, Ele ama cada um de nós. Mas essa palavra hoje nos confrontou, porque disse: vocês só vêm até mim pelo pão que perece. Vá até Cristo, vá até o pão da vida, o pão que realmente pode saciar. Senhor Jesus, nós nessa tarde nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos o Teu sacrifício na cruz, um sacrifício completo, perfeito, eficaz, para limpar, Senhor Jesus, tudo aquilo que Satanás tentou colocar na nossa vida. Todo o pecado, Senhor Jesus, que já foi cometido, aqueles que nós temos cometido e aqueles que nós cometeremos, tudo isso foi apagado na cruz, Senhor. Aquele escrito de dívida que era de ordenanças, o Senhor também foi lá e pagou na cruz. Hoje a nossa única obra, Senhor, é crer no Senhor e nessa obra de salvação. Por isso eu oro para que a nossa fé seja fortalecida, Deus. Eu oro para que o nosso coração esteja ansioso por entrar na Tua presença todos os dias. Eu oro para que haja cura, Senhor, da nossa espiritualidade vazia, da nossa religiosidade muitas vezes fria. Eu oro, Senhor, para que haja esse perdão da Tua parte, para a Tua igreja que o Senhor tanto ama, Deus. E venha levantar homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, casais, todos aqui, Senhor,
para viver para Ti, para viver pelo Senhor, como dissemos aqui nesse último ponto, Deus. Queremos viver completamente voltados para o Teu coração, para aquilo que Te agrada, para aquilo que o Senhor tem para nós. Consagramos então a Ti, Senhor, essa ceia, consagramos esses elementos e queremos apresentar perante o Senhor, e queremos ter comunhão com o Senhor nesse momento, quando nós estivermos comendo do Teu corpo e bebendo do Teu sangue, aqui representado por esses elementos da ceia. Nós queremos reafirmar, Senhor, nós pertencemos a Ti, só Tu tens palavras de vida eterna, não há outro caminho, não há outra verdade, não há vida se não for no Senhor. Por isso nós queremos participar do Teu corpo, como igreja, como família, unidos em Ti, Senhor. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cear, irmãos? Primeiro o pão, depois o cálice. Antes de orar para essa oração final, eu gostaria que você tivesse um tempo com o Senhor, mais um tempinho. E após ter ceado na mesa do Senhor, e talvez ter falado algumas coisas para o Senhor, eu queria que você realmente pensasse no que foi dito aqui essa tarde, e fizesse um compromisso com Jesus, algo que vai vir do seu coração. Jesus prometeu que vai nos ressuscitar, Ele não vai mentir. Jesus prometeu que se nós fôssemos até Ele, Ele não nos rejeitaria, Ele não nos lançaria fora. Então eu quero incentivar você pela fé a entrar na presença de Jesus e assumir um compromisso com Ele. Pode ser um voto, pode ser alguma ação que você vai realizar, mas em nome de Jesus, crendo no poder dEle na sua vida. Que o Espírito Santo nos ajude a traduzir a nossa maior necessidade, para que a gente encontre o pão vivo que desceu do céu. Senhor, obrigado por trazer esse banquete nessa tarde, por saciar o nosso coração, a nossa alma, por fortalecer o nosso espírito, por nos dar um novo ânimo, por tirar do nosso coração coisas velhas e nos apontar um caminho novo, um caminho cheio de vida, cheio de esperança, Senhor. O Senhor sabe o que cada um orou aqui nessa tarde. E eu oro para que, de fato, a gente assuma esse compromisso com o Senhor, de levar a sério o nosso relacionamento com o Senhor, e poder experimentar coisas novas, poder experimentar, Deus, uma transformação em nosso coração, nos nossos objetivos de vida, Senhor, no nosso posicionamento, no nosso relacionamento com a Tua Palavra, com a nossa igreja, em todas as áreas, Senhor, com os nossos familiares, na nossa profissão, em tudo, Senhor. Porque quando o Senhor entra na nossa vida, tudo se transforma, Deus. Tira todo impedimento, Senhor. Tira tudo aquilo que possa impedir o Teu povo de viver de uma forma alegre e livre na Tua presença, Senhor.
Nós queremos orar por um avivamento genuíno na Pão da Vida. Um avivamento que não traga arrogância ao nosso coração. Um movimento, Senhor, que seja do Espírito Santo em nossos corações e traga muita humildade, muita unidade, muitos dons. E que a gente seja usado para abençoar mais vidas, Senhor. Não queremos ficar trancados aqui, Senhor. Não queremos ficar escondidos aqui adorando o Senhor num cantinho. Nós queremos realmente levar o Evangelho para longe. Levar o Evangelho para as pessoas também que estão próximas. Nós queremos ver algo maravilhoso no nosso meio, Senhor. Mas não porque nós queremos buscar algo passageiro, mas sim algo que vai durar para a eternidade e que vai glorificar o Pai, Senhor. Move cada coração. Traz sonho, traz visão. Abre o entendimento de cada um de nós. E nos move como uma igreja verdadeira aqui na terra, Senhor, no tempo que nos resta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quantos estão satisfeitos aí, irmãos? Amém? Não pela palavra, não pela forma como foi pregado, mas porque Jesus é aquele que sacia a tua alma. Amém? Busque sempre desse pão e compartilhe esse pão com quem não tem e está com fome. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas novas no nosso meio, já tem feito. Eu creio que Deus vai transformar a nossa vida, a nossa comunidade, as nossas famílias. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a igreja, uma palavra de transformação, amém? Eu vou dar alguns avisos para a igreja ficar atenta e depois, quando eu terminar os avisos, na qual solicitou uma questão prática aqui, a gente já vai explicar. Mas vamos aos avisos, pode ser? Ó, irmão, já foi definido, tá, o valor para o treinamento de cura emocional, dia 1 a 5. De repente você fala, não, eu quero ver Deus agir nas pessoas, eu quero ver Deus me usar. É uma oportunidade de você aprender algo. Né? Vem aqui, dá uma olhada, vê o que você acha. Se você se interessar, venha nos outros dias. Como nós dissemos, dia 1 cai numa quinta-feira. Aí vai ser sexta, sábado, domingo e segunda. Domingo nós estamos com um problema, porque são várias igrejas que estão envolvidas, são vários pastores, e você sabe que os pastores eles não conseguem largar suas igrejas, né? Eles têm aquele negócio, não, mas tem o culto dominical e tal. Tem até uma pastora Ivone, ela é meio doidona, você fala, não, vamos fazer tudo num lugar só. Mas tem pastores que gostam de ter o seu tempinho, no seu templo, no seu espaço, no seu horário. Então, a gente ainda não tem agenda para domingo. Aí, porque vai ter o culto da pão também, obviamente. E se for aqui essa ministração, esse treinamento, a gente precisa ver como é que vai ser a nossa logística. Tá? Então, a gente tem uma agenda, mas como a gente ainda tem que conversar essa questão de domingo, a gente não abriu a agenda. Provavelmente a gente vai soltar no grupo da Pão, tem o Facebook, tem o WhatsApp, a gente vai jogar lá os PDFs, ali tem os temas, tem um pouco do histórico do Simeon e da equipe. A equipe dele não tem, mas tem o trabalho que ele faz. Tá? Então, a gente vai tentar fazer isso essa semana, a gente vai alinhar, ver como é que vai ser a questão do domingo, mas está aí o valor, e a gente precisa pelo menos saber quantos virão para a gente se programar. Se você fala assim, só posso ir um dia, tudo bem, não tem problema. Venha um dia, talvez sexta-feira, que é feriado, você pode degustar mais desse treinamento, como diz o Sandrão. Vamos para o próximo? Aí, culto IPV, dia 11/11, 11 de novembro. Dia 11 de novembro, o culto unificado vai ser às 10h30 da manhã. Horário raro na Pão, mas vai ser às 10h30 com o pastor Tom Liu. O pastor Tom Liu é um pastor da Pão da Vida, lá dos Estados Unidos, e ele trabalha muito com missões, plantação de igreja, e ele vai estar passando aqui por conta do seminário Servos de Cristo, parece que chamou ele para ministrar para várias igrejas. Aí o pastor chegou e falou, o cara da Pão da Vida tem que dar uma passadinha na nossa casa aqui, né? Então, 10h30 vai ser o culto unificado com o pastor Tom Liu, e à tarde, às 4h, vai começar um culto na ISP, que vai envolver todas as igrejas chinesas, né, a igreja do presbitério e tal, e eles convidaram o pessoal da Pão para ministrar o louvor nesse dia. Nós tivemos a reunião de louvor ontem, né, foram várias questões administrativas, de ajustes, alguns direcionamentos, alguns incentivos, uns puxãozinhos de orelha, mas nós já falamos um pouquinho sobre isso, e graças a Deus o pessoal parece que se harmonizou, né, na troca das datas. Né? Então, para quem quiser, pode ir nos 2 cultos. Depois fala, que legal o Tom Liu, quero ir lá ver ele na ISP. É bem-vindo. E a equipe de louvor a gente fala mais para frente, tá? Mas essa data já tem que estar reservada para isso. Próximo.
Aí nós teremos o aniversário da Pão, dia 18 de novembro. Vai ser um culto unificado também, às 16h30, com o pastor Iê. Tá? Eu não sei falar exatamente quem é o pastor Iê. A Anaquan não está aqui, o pastor também não está. Mas em breve nós vamos trazer mais informações sobre o pastor Iê. E ele vai pregar aqui para a gente no culto de aniversário da Pão, que era para ser hoje, mas exatamente nessa data ele vai estar aqui. Pode mudar o próximo agora. Nós temos também o anúncio do nosso Retiro 2019, lá no Hotel Santa Mônica, em Guarulhos. Nós estamos ainda aguardando um valor de um quarto que a gente sugeriu ser quádruplo, para tentar baratear para, de repente, ou jovem, ou quem ainda não tem trabalho, que quer participar, tentar viabilizar. Então, só para saber, as modalidades seriam um quarto duplo, para quem é casado, e, de repente, não tem alguém que possa compartilhar o quarto. O duplo, que na verdade seriam 3 pessoas. Desculpa, duplo que seria 3, não. O triplo. Essa foi boa, hein? O triplo, para quê? Para 3 pessoas. Obviamente, para quem, por exemplo, o Marcelo e Lã, eles têm um filhinho. Eles podem ficar no quarto duplo, mas, obviamente, o bebezinho deles vai estar com eles. Eles não precisam de um quarto triplo. Num quarto triplo poderia ser, desculpa, mas vamos pegar o exemplo, Jane, Sandro e Lica. Não que seja isso, não me joguem pedras, não quero dar sugestões. Não me meto no casal, nem na vida da Lica, mas é uma sugestão, um exemplo, né, que a gente pode dar de como seria um quarto triplo. E nós temos o quádruplo, que seriam, por exemplo, a turma aí, Lucas, Tiago, sei lá, Amós e Boaz, pronto, ótimo. Tá? Seria um quarto quádruplo. E nós temos ainda uma outra opção, que não é o quatro quádruplo, mas é uma sala com mais ou menos umas 4, talvez, dependendo da sala, um pouco mais, talvez 6, que vai ser um espaço onde, no fundo, tem um banheiro compartilhado. Aí você fala, nossa, que bizarro. Não, mas no lar luterano é assim, e a gente se deu super bem lá. Para quem era criança e lembra, para quem esteve lá, né? Eu lembro do Lucas e do Tiagão. O Tiagão era Tiaguinho, o Lucas também era um pouquinho mais cheinho, tal, baixinho. E é um lugar aconchegante, né? Assim, eles vão adaptar bem, vai ter ar-condicionado, então não tem nenhum problema. E aí, quem gosta de fazer a bagunça à noite, respeitando os horários, pode ficar nesse quarto, sextuplo, é isso que fala? Então, tá bom. Tá, então, esse é o aviso. Agora, pode terminar de gravar a mensagem. Obrigado. Anaquan, você quer falar um pouquinho sobre a ata?